Pessoal, só esperar a Lisandra entrar. Ela entrou, que eu vou chamar ela aqui agora. Eu coloquei um fone, você tá me ouvindo melhor? Tô, peraí, deixa eu colocar o meu de novo, porque ficou meio baixo aqui, mas eu acho que agora deve dar. Tá sem eco? Deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo direitinho, pessoal? Acredito que sim. Tá dando eco aí? Você tá ouvindo? Não, aqui tá tranquilo, tá sem eco. Então, certinho. Certinho? Isso, pode se apresentar. Então, eu vou começar me apresentando até para você, né? Que eu recebi esse convite da Juliana para estar aqui com vocês participando da live. Mas seja Sim. muito bem-vindo, eu amei o convite. Eu também não tenho muito manejo com rede social, eu não tenho esse costume, né? Uhum. A primeira vez, então eu vou te pedir para me ajudar. Pode ir fazendo as perguntas que eu acho que vai ficar melhor para mim me organizar nesse sentido. Meu nome é Be- Lisandra, né? Eu sou psicóloga. Meu Instagram é Lisandra Luiza. Eu acho que você já mandou convite, todo mundo tá vendo aqui. Eu tenho formação em psicologia, eu formei já há uns 2 anos. Após isso, eu busquei especialização em neuropsicologia. Eu estou focando mais na área de transtornos do neurodesenvolvimento, isso eu e a Ju tem muito em comum. A gente faz alguns projetos em comuns, inclusive a gente tem o mesmo espaço, né, de consultório particular, que é o Neuroeduca, que é uma página que a gente está divulgando muito sobre os transtornos de neurodesenvolvimento, tá falando muito sobre isso. Atualmente, eu atendo na Acolher, ali no centro de Betim, em Igarapé e também no consultório particular. E trabalho como apoio psicopedagógico na UNA, que também trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento, mas já em fase adulta, né? É mais a minha área de atuação. Eu, assim, trabalho no estudo no centro de TDAH, no NIT da UFMG. Eu tenho buscado mais essa área muito infantil, mas trabalho com adultos também, adolescentes. Não tenho essa Sim. separação mesmo. Eu fui convidada para falar sobre depressão, que é um tema assim com muita complexidade. A gente ouve muito falar em depressão desde sempre, né? E é um assunto Sim. muito complexo porque cada um quer dar um pouquinho da opinião e acaba se tornando, é muito banalizado, também as pessoas banalizam muito o assunto depressão e às vezes ela não tem o tom de notoriedade que deveria ter e nem de seriedade também. As pessoas não levam muito a sério esse assunto em específico. Mas assim, a depressão ela tem uma altíssima prevalência no mundo, não só no Brasil, ela tem uma altíssima prevalência no mundo. No Brasil, as informações divulgadas pela OMS é de que ela tem uma prevalência de 100% na população do Brasil, de 100% de Uhum. 6% na população do Brasil, e Sim. ela atinge mais de 322 milhões de pessoas. Isso a gente está falando das pessoas que têm registro, que faz tratamento, que procura esse tratamento antes, que vai ao psicólogo, que a OMS consegue registrar, né? E essas Sim. pessoas que não estão fazendo esse tratamento, assim. Eu acho importante a gente falar um pouquinho da depressão em quesitos de sintomas. Todo mundo pergunta como são os sintomas de depressão, né? Como que eu faço Sim. para identificar a depressão? E uma das perguntas que estava dentro das perguntas que você me mandou era qual que é a diferença de comportamentos depressivos para a depressão, que é o mais difícil da gente conseguir identificar, né? De estar Sim. deprimido para depressão. Acho que essa era a pergunta. Eu acho que, Isso. assim, quando a gente fala em depressão, a gente sempre pensa em sinônimo de tristeza, mas a gente às vezes banaliza muito no sentido de não entender que a depressão ela tem uma certa seriedade que não é só no sentido de tristeza, né? A gente tem uma prevalência de tristeza muito grande e prevalência de comportamentos que a gente às vezes não vem percebendo. Por exemplo, a depressão, além de ter essa prevalência de tristeza por determinado tempo, um tempo muito grande, a gente vê uma queda também na qualidade de vida da pessoa. A pessoa para de ter interesse em fazer atividades físicas, para de ter interesse no convívio social, né? Ela chega a ter um Uhum. isolamento social, muitas vezes, tá?
a gente não pode generalizar todos os sintomas para todos os casos. Ela para de ter interesse por coisas que ela gostava muito, ela começa a ter alterações na alimentação, começa a ter alterações no sono, ela começa assim a ter alterações nos hábitos que ela tinha normalmente dentro de casa, ela passa a ter muito desinteresse. Eu acho que assim, um dos sintomas que a gente percebe muito em pessoas com depressão é esse desinteresse, inclusive desinteresse para coisas muito pequenas que a gente acaba às vezes não percebendo. Ah, vamos ver seus amigos, vamos sair, vamos estudar, vamos se dedicar para alguma coisa. E a pessoa passa a não ver mais sentido naquilo. E, Sim. e aí ela acaba demonstrando esse desinteresse devido à falta de sentido dela. Mas assim, além desses sintomas mais clássicos, a depressão ela demonstra muito outros sintomas que variam de caso para caso. Em alguns casos mais graves, as pessoas com depressão, elas não têm, às vezes, energia mesmo, física, para se levantar da cama. Que é uma atividade, assim, muito, muito normal do nosso dia a dia. As pessoas falam, ah, mas... E aí é confundido com essa banalização de que é preguiçoso, de que não tem força de vontade, de que é desmotivado. Mas, assim, é uma questão que, além de ser psicológica, mental, né? A depressão, ela tem alteração no nosso organismo de forma biológica mesmo, neurobiológica. A gente perde alguns neurotransmissores que eles param de funcionar da forma que deveriam, eles param de produzir algumas coisas para o nosso organismo, e aí a gente para de ter serotonina, que é o hormônio da felicidade, a gente tem uma alteração nesse hormônio, dopamina, que é o hormônio do prazer, então assim, um quesito neurobiológico mesmo. E Sim. ainda tem muito preconceito, né, para se falar. Por que fulano tá assim? E o pessoal não entende muito sobre isso. Mas não entende que está tendo essas alterações mesmo no organismo, e sim, é considerado um transtorno, é importante a gente fazer tratamento mesmo. Uhum. Como você falou alguns pontos, acho que ainda tá dando eco, viu? No meu. Mas eu tô falando pouco, eu acho que tá tranquilo. Como identificar a Uhum. depressão? Eu acho muito importante a gente não generalizar que sempre que as pessoas têm depressão, elas estão sempre em constância de tristeza. Foi aquilo que eu falei lá no início. A gente tem alterações Uhum. de outras coisas, que foi que eu falei também, de tudo isso, do desinteresse, da alimentação, do sono. Então, assim, eu costumo a usar umas comparações também de que a depressão, ela não é, eu tive uma situação e eu vou entrar em depressão após essa situação muito difícil. Mas geralmente algumas pessoas passam por várias fases na vida, por vários momentos difíceis e vêm guardando isso e não faz tratamento e não buscam ajuda, né? De certa forma. Sim. Então, quando a gente acumula muito dessas situações na vida da gente, a gente acaba tendo, o corpo da gente, ele fala de alguma forma que tem alguma coisa errada ali. Então, a gente acaba percebendo pequenos sinais. Quando a gente convive com alguma pessoa e a gente percebe um pouco desse isolamento, um pouco desse desinteresse, um pouco dessas alterações de sono, e também alguns sinais como falta de prevalência no futuro. Ah, vamos fazer tal coisa para a gente se planejar para o futuro, vamos planejar uma viagem, são coisas muito, como que eu posso falar? Muito sutis mesmo. Eu me desinteresso por fazer uma viagem com um amigo no futuro. Ah, eu nem vou, porque eu nem sei se eu vou estar vivo, eu não vou me planejar, eu não vou estudar, porque eu nem sei como que vai ser o dia de amanhã, eu nem sei se eu quero estar lá. Então a gente vê as coisas de uma forma muito sutil. Mas eu acho que assim, a gente começar a observar que a pessoa está tendo esses comportamentos de isolamento é uma boa. Dá para a gente começar a tentar ter essa aproximação e acolher. Olha, como você tá? O que está acontecendo? Tá tudo Uhum. bem? Como você tem sentido? Eu acho que a gente perceber esses sinais mais sutis de desesperança no futuro, de desinteresse em coisas que geralmente gosta muito, esse afastamento, a gente procurar acolher o que está acontecendo ali, né, e investigar. E assim,
sempre que você perceber isso de uma forma mesmo que sutil, procurar ajuda de profissional, né? De um profissional, seja ele um psiquiatra que vai te encaminhar para uma psicoterapia depois, mas, ou como a Gil falou, né? Tem muita gente que fala assim, eu cheguei no psicólogo, mas eu não chego no psiquiatra. Então, procurar ajuda de um psicólogo para ver como Sim. que será isso, né? Nesse sentido. A depressão, ela atinge todas as idades? Olha, a gente, em crianças, bebês, não é perceptível, a gente não consegue perceber, até mesmo porque eles não têm essa reação, não consegue ter essa, como que eu posso falar, essa interpretação do mundo, essas reações. Mas a gente consegue perceber depressões em crianças também, tá? A depressão, ela é percebida em crianças exatamente com comportamentos ainda mais, como que eu posso falar, são mais abruptos, as crianças são mais reativas, né? Então, a gente consegue perceber depressão em crianças. É importante frisar que na terceira idade, com os idosos, a gente tem mais prevalência de depressão ainda. Inclusive, idosos, eles, além de serem mais prevalentes, terem essa maior prevalência de depressão, a gente percebe também que quando chega na terceira idade, eles entram mais em vícios, como fumar, beber, porque exatamente por esse fator depressão. Ah, e uma coisa que eu não falei antes, a depressão a gente consegue visualizar que às vezes as pessoas em quadros depressivos também são mais vulneráveis a vícios. Exatamente porque elas não estão sabendo lidar com aquele momento, né? Eu fui clara quanto à sua pergunta. Mas sim, a gente tem ela em todas as idades. Não, foi sim. Acho que os sintomas você falou, né? Fala aí. É, Eu não consigo enquadrar muitos dos sintomas, mas o que eu fui falando lá atrás, acho que dá pra gente ter uma noção, né? Que é muito mais complexo. sim. A Juliana mencionou que a ansiedade ela não tem cura, né? Ela tem o tratamento. É a mesma coisa com a depressão? Então, quando a gente fala em depressão, a gente está falando de uma coisa mais complexa ainda que a ansiedade, porque há quadros e quadros de depressão. Há pessoas que ficam em tratamento pela depressão durante a vida toda, e há pessoas que, assim, a gente consegue amenizar esse tratamento. O tratamento psicológico, ele é importante. Eu friso também o tratamento medicamentoso. É muito importante que a gente tome medicamento para depressão, porque, igual eu falei lá no início, são alterações neurobiológicas. E se tem alteração neurobiológica, a gente precisa de um remédio para poder corrigir isso, né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga fazer isso e tá sempre em tratamento. Tem alguns casos que as pessoas falam assim, ah, eu não preciso mais, eu já me dei alta, que foi uma das perguntas que você fez para Juliana. Sim. Não é indicado. Eu também trabalho com a mesma abordagem da Juliana, que é a TCC, que a gente tem protocolos para trabalhar com o paciente, além desses protocolos para ver a evolução do paciente, né? E além desses protocolos, a gente consegue registrar também como que ele está durante a sessão, como que ele está antes da sessão, quais que estão sendo essas evoluções através desses protocolos. Então, assim, quando a gente fala em cura, eu estou sendo muito radical. Eu também prefiro a ideia de tratamento, porque cada caso é um caso. E depende da gravidade e etc. Então, assim, eu prefiro a ideia de tratamento também. Não, Uma coisa que a Juliana falou, que eu acho importante abordar, a comorbidade, que seria quando a pessoa tem ansiedade e depressão, e como que elas caminham juntas, né? De alguma forma, não estava nas perguntas, mas eu acho importante abordar. Muitas das pessoas que chegam a um quadro de depressão, elas passam pelo quadro de ansiedade ou elas também têm o quadro de ansiedade em conjunto, tá? Exatamente por os dois transtornos terem muita similaridade em sintomas. Ela falou de alteração de alimentação, alteração de sono. Na depressão, a gente vê também alteração de humor. Já viram aquelas pessoas que às vezes elas estão muito irritadíssimas e têm uma alteração de humor muito constante? Isso pode ser um quadro de depressão também. A gente pode perceber isso dentro do quadro de depressão também. E é um dos sintomas, assim, que a gente consegue identificar muito. Então, assim, e dentro da ansiedade também a gente vê aquele rompante, né? Só que é de forma mais feroz, é mais rompante. Ela tem uma situação que ocasiona, por exemplo,
essas crises de ansiedade para ela. E na depressão, não necessariamente a gente tem crises de depressão. É uma coisa mais constante, né? Essa alteração, esse choro, ele acontece de uma forma mais constante. Não é bem como as crises de ansiedade. É diferente nesse sentido. Mas elas têm similaridades, sim. E muitas das pessoas que têm ansiedade, a gente também vê depressão. Mas as duas, não necessariamente eu preciso ter ansiedade e tenho depressão, e vice-versa. As duas podem acontecer juntas, mas não necessariamente se eu tiver uma, eu tenho a outra. Elas acontecem isoladas também. Entendi. Deixa eu ver. Você mencionou um pouco sobre os remédios. Aí tem uma pergunta aqui que é para que servem os remédios? Uhum. Então, o nosso corpo, neurologicamente, biologicamente, ele precisa de alguns hormônios. A gente fala em noradrenalina, dopamina, serotonina, a gente fala muito né, nesses hormônios, e precisam também de alguns neurotransmissores para isso. Não necessariamente, quando eu tenho depressão, eu tenho a quebra de todos eles, mas eu tenho a quebra de alguns deles aos poucos. Alguns dos medicamentos que a gente usa, né, eles são recapituladores, seria uma questão mais biológica, eles vão recapitular a noradrenalina, a serotonina, que a gente não está tendo acesso, e ele vai levar para onde necessário que a gente tenha, para a gente poder ter estimulação, o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade. Então, basicamente, é para a gente fazer a regulação desses hormônios. E aí a gente vai ter a regulação desses hormônios, a gente consegue fazer o tratamento junto com a psicologia, que a gente vai tratar a causa disso, né? Vai tratar quais que foram os fatores que levaram essa pessoa a ter depressão. Eu acho que é uma explicação, assim, mais complexa, mais neurobiológica, mas sim, a gente precisa da regulação desses hormônios. Essa seria a resposta. Sim. Aí é que apareceu uma pergunta aqui, que acho que é para complementar algo que você tinha falado. Como evitar as recaídas de depressão? Eu falo assim, que elas acontecem de forma que a gente não controla, né? Uhum. E é igual eu falei, a gente não consegue controlar essa questão da depressão, mas a gente consegue fazer o tratamento. E dentro do tratamento, como você vai estar lidando com a causa, você vai estar confrontando aquela causa, você vai estar trabalhando formas de estilo de vida melhores para lidar, então você vai estar evitando essas recaídas. É importante frisar que o tratamento com a depressão, a gente sempre pensa muito na estimulação social também, que é fazer uma atividade física, que também ajuda na estimulação desses hormônios que eu falei, que o medicamento ele traz para a gente. Ter convívio social, ter uma vida social, sair, ter hobbies. É importante a gente frisar que isso tudo faz bem para a saúde mental, né? Então, os medicamentos, eles funcionam para isso, e é importante que a gente entenda que essas recaídas não são coisas que a gente controla. Dentro do tratamento, quando a gente costuma confrontar mais esses problemas, no início a gente se sente um pouco mais incomodado. E aí vem um pouquinho da prevalência da tristeza, e a gente acha, não está funcionando esse tratamento. Mas não, é porque é muito difícil para a gente lidar mesmo com o que a gente não gosta de falar, né? Se eu não gosto de falar, obviamente que eu vou ficar um pouquinho mais incomodado com isso, mas faz parte do tratamento. Lidar com essas situações que a gente não gosta. Sim. Ainda sobre o remédio, eu tive contato com uma pessoa depressiva que ela tomava remédio. Só que aí ela lia a bula do remédio e ela começava a sentir tudo que estava ali. Isso também faz parte, né? Isso é ansioso, né? Também, no sentido de que, assim, quando a gente é muito ansioso, a gente tende a sempre se precipitar em relação. Então, ela provavelmente estava tendo algumas questões relacionadas à ansiedade, porque ela estava somatizando as reações que ela estava vendo na bula. Isso não diz muito sobre depressão, mas diz muito sobre um quadro de ansiedade, assim. Porque provavelmente, para ela procurar a bula com tanta, né, interesse, assim, medo de ter aquilo, ela está precipitando uma coisa do futuro. A gente está falando bem de um sintoma ansioso também. Nossa. Deixa eu ver. Como se controlar durante uma crise? Então,
igual eu falei, a depressão, ela não necessariamente ela traz essas crises, mas ela traz mais prevalência de dias ruins. Não é bem uma crise que tem aquele rompante na ansiedade. A Sim, gente vê um rompante de uma crise de choro, uma crise de vários pensamentos acelerados. A gente percebe muito isso. A respiração acelerada, a taquicardia, a dilatação assim do olho, a gente vê que a pessoa fica em estado de choque, né? Inclusive em uhum, estado de pânico. Mas na depressão a gente vê mais eu acordei indisposto, eu quero ficar na cama o dia inteiro, eu não quero comer nada, eu tô com muito sono, então eu vou dormir o dia inteiro. Então, assim, isso seria mais o característico de crise, que eu acho que é o que você está perguntando. Então, não tem sim, como a gente pensar em como controlar isso. O ideal é que a gente sempre. A Juliana falou uma coisa que eu vou usar, que a gente quer uma resposta rápida. Como que eu vou controlar uma questão? Mas nesse sentido é interessante que a gente consiga fazer o uso do medicamento correto, um medicamento que ele realmente esteja regulando o seu humor, porque os medicamentos eles têm essa questão de eles precisarem de regular no seu organismo, então demora um pouquinho. Então é interessante que você esteja fazendo acompanhamento psiquiátrico para ele fazer essa regulação do medicamento e você fazer acompanhamento psicoterápico também, para você conseguir fazer uhum, assim um trabalho de uma forma melhor, né? Para você conseguir se sentir bem e ter esse bem-estar. Não falaria de uma crise, mas falaria de dias que a pessoa se sente pior. Ela tem essa prevalência de se sentir pior e não é um dia, às vezes é uma semana, é um mês. Então é muito interessante que esteja fazendo um acompanhamento. sim. Deixa eu ver. Acho que essa você já falou, que tem a diferença entre estar deprimido e ter depressão, né? Uhum. Então, Então, se for de uma forma mais esclarecedora, eu acho que eu posso falar no sentido de que, assim, eu estar deprimido, ele pode ser em relação a algo, né? Em relação a aham, algo e é mais momentâneo. E a depressão, ela tem essa prevalência de outros sintomas também. Estar deprimido pode me causar uma alteração de sono, mas é especificamente naquele dia. A depressão, ela já traz mais esse quadro dos outros sintomas de uma forma, assim, mais frequente. Essa seria uma diferença. sim. Essa foi que a Juliana pediu para deixar para você. É, que é qual a diferença entre a ansiedade e a depressão? Eu falei um pouquinho de como que as duas se encontram, né, dentro Sim, do quadro, mas assim, a gente tem que entender que a ansiedade ela aparece de uma forma assim mais rompante, que eu vou ter essa alteração de sono, vou ter talvez essa alteração de humor, não sei, em alguns casos, alteração no apetite, mas ela aparece mais dentro de crises e relacionadas a alguma coisa. Eu estou eu estou muito ansioso relacionado a um evento que vai acontecer, ou eu realmente vivo em constância de ansiedade. Tem gente que vive assim, né? Em aquele uhum, alerta de que pensamentos negativos pode dar errado, eu não vou conseguir. Isso acontece muito. É uma coisa que a gente trabalha dentro da terapia cognitiva comportamental, que é como controlar esses pensamentos, como aprender a lidar com esses pensamentos para não ter. E a depressão, igual eu falei, a gente entra num quadro há muito tempo, a gente vai manifestando bem sutilmente vários sintomas, né? A gente passa sim, por várias coisas na vida da gente, então tem essa sutileza de diferenças que eu não estou ansiosa em relação a algo, mas eu estou há muito tempo sem tratamento e sem saber lidar com várias situações. E aí eu vou tendo todas essas alterações de comportamento. Eu respondi a sua pergunta? sim. Ficou claro? Fica, É bem complexo, né? sim. Porque eu acho que, pelo que eu entendi, a ansiedade ela é mais ocasionada, igual você explicou, tipo, ela tem crises, né? Tem a mudança comportamental também, só que a depressão ela é um estado, mais um estado, né? É mais no estado. Eu entro em estado depressivo, são vários dias e vários sintomas com muita prevalência. Nesse sentido, Sim. É, e aí é como ter uma qualidade de vida melhor diante disso. eu acredito que uma das coisas que a gente veio falando, que a Juliana também falou, é entender que é a importância do tratamento, entender também que quem está do seu lado, que às vezes está demonstrando essas coisas, é importante a gente ser acolhido. Eu sempre falo do acolhimento a pessoas que estão próximas da gente.
Porque se a gente conseguir, se cada um conseguir ajudar uma pessoa, a gente já está fazendo um trabalho imenso. Porque, assim, a gente tem uma alta taxa de suicídio muito grande no mundo. Isso, ele se dá em decorrência de quadros depressivos. Se você conseguir ajudar uma pessoa, você vai estar salvando uma vida, né? Se você for parar para pensar. Sim. Então, a gente tem que tentar também ajudar essas pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, acolher, estar ali do lado e também procurar fazer o tratamento. Inclusive, assim, não descartar a atividade física de forma nenhuma, não descartar um convívio social, mesmo que aquela pessoa tá mais na dela, tentar fazer um convívio mínimo entre você e ela, não descartar o acolhimento, mas a qualidade de vida da gente depende do tratamento. De certa forma, assim, é decisivo que faça o tratamento Sim. para lidar É a melhor chave, né? com tudo Da. isso. Tanto para ansiedade, eu não sei se a Ju frisou isso, quanto para depressão. E assim, a gente tem que procurar, eu acho importante a gente sempre falar de procurar um profissional correto. Quando você tem uma enxaqueca muito constante, você não vai no neurologista. Quando você tem problema Sim. gástrico, você não vai no, no como que é o nome? Do sistema digestivo. Esqueci, gente. Mas a gente tem que começar a procurar psicólogos, a gente tem que começar a procurar psiquiatras, e não necessariamente igual a Ju falou, do coach, né? A gente não vai ter uma resposta coaching da saúde mental, coaching quântico, a gente não vai ter uma resposta de imediato quando se trata de saúde mental. Até porque o tratamento ele depende também de medicamento. Então, assim, quero a resposta para ontem, mas eu preciso de ter a sutileza de entender que não. O meu corpo ele não vai reagir para ontem, ele tem um tempo para ele funcionar. Então, sim, a gente precisa de procurar psiquiatras e psicólogos, em vez de sempre procurar outros profissionais. Ou a gente tem que entender que os vícios também não são uma saída. Tentar lidar Uhum. melhor com esses quadros depressivos através de vícios alcoólicos. Então, assim, quem está nesses quadros, é importante que a gente tenha que ter atenção também para essas pessoas, inclusive ajudá-las a chegar ao tratamento. As minhas perguntas acabaram, mas tem algo que você quer colocar antes de eu abrir os comentários? Eu queria colocar a questão do acolhimento, que eu sempre friso muito. Esteja ao lado, realmente ao lado das pessoas e tente sempre atingir alguém do seu lado. Esteja atento também ao outro, porque a gente tem um pouquinho da mania de sempre olhar sempre pra gente, né? Eu não tô bem, mas às vezes ouvir o outro faz muita diferença. E aí você vai conseguir identificar e ajudar o outro de alguma forma. Ver o que ele tá passando, ter essa sutileza, sabe? Essa empatia com o outro. Eu queria colocar mais isso, que eu acho importante. Sim, é verdade. Faz toda a diferença mesmo. Você ouvir tá tudo bem com você, né? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Uhum. Eu posso abrir os comentários? Pode sim. Deixa eu... Pessoal, ainda tá com eco? É um comentário. Eu acho que aqui não tá com eco, não. É, porque eu tô te ouvindo bem também. É. Aqui, ó. Lisandra, cadê? O transtorno bipolar tem a ver com o quadro depressivo? A gente vê, sim, depressão dentro do transtorno bipolar. A gente vê, inclusive, é uma das características principais do transtorno bipolar, que o paciente ele fica entre a mania ou a hipomania, que é um quadro que a gente está em total alerta, às vezes até alucinando, e o quadro depressivo muito constante. Então, assim, tem pacientes do transtorno bipolar que eles ficam determinados, assim, um tempo muito grande no quadro depressivo. Então, sim, a depressão, ela está dentro do transtorno bipolar. Mas não necessariamente quem tem depressão tem transtorno bipolar. É importante deixar isso claro, tá? Sim. Deixa eu ver. Não tem nenhuma outra pergunta aqui ainda. Deixa eu ver. Existe pré-depressão? Igual eu te falei, eu nunca vi um quadro de pré-depressão. Eu vejo as pessoas que têm os comportamentos depressivos, que estão em momentos depressivos durante a vida dela, que estão passando por um período de luto, que é um período depressivo, a gente está tentando lidar com toda aquela perda.
e pessoas que realmente estão em quadro inicial de depressão, que é quando a pessoa está apresentando poucos sintomas, né? Ela não está apresentando todos os sintomas ou está apresentando os sintomas de uma forma mais sutil. E aí, quando a gente pega as pessoas nesse início, né? Nesse quadro inicial de depressão, a gente tem que... É muito bom porque, assim, às vezes, a pessoa nem precisa necessariamente do medicamento, porque ela já está fazendo, já está lidando com aquela situação, aquelas situações que ocasionaram ela entrar em depressão. Então, assim, é muito positivo quando a pessoa procura ajuda logo no início. Mas não, eu não falaria em pré-depressão. Eu falaria em depressão no processo inicial, né? Quando a pessoa está começando a entrar num quadro depressivo. Sim. Tem uma outra perguntando aqui, a minha mãe, a depressão também pode ser considerada um fator genético? Então, Porque... a gente, dentro da neuropsicologia, que é uma área da minha especialização, a gente sempre fala que várias pessoas da mesma família têm depressão. Porque a prevalência quando você tem alguém da família que tem depressão, inclusive é uma das coisas que a gente investiga, se tem quadros psiquiátricos, acaba por se tornar um fator genético e também um fator de convivência. Pessoas que convivem com outras pessoas que têm depressão, exatamente por ter que lidar com todos esses desafios que o outro propõe, né? Porque a pessoa fica com oscilação de humor, a pessoa fica com oscilação na alimentação, oscilação de sono. Às vezes elas entram em um quadro de depressão porque elas não estão conseguindo lidar também com todos esses desafios. É muito difícil para os familiares também, viu, gente? É importante a gente frisar que, assim, é importante também quem está ao redor procurar ajuda. Às vezes eu não estou conseguindo lidar com a depressão da minha filha, vou fazer um tratamento para como ajudá-la. Isso faz toda a diferença para ajudar quem está num quadro mais avançado. Sim. Tem uma aqui que eu acho interessante, porque eu já ouvi muito isso. A Gisele perguntou: infelizmente, por questões religiosas, algumas pessoas não procuram ajuda, porque outros dizem ser falta de Deus. Como agir para ajudar essas pessoas? Então, quando se toca em questões religiosas é bem delicado, porque, igual eu falei, as pessoas banalizam muito, elas não acreditam muito nesse quadro. Eu acredito que, assim, o apoio é o principal fator e sempre procurar mostrar para essa pessoa evidências científicas, evidências, quadros, ela ter um contato maior com outras pessoas que já tiveram, assim, esse quadro e ter essa convivência, mostrar para ela questões mais concretas que talvez ajude. Mas é muito difícil a gente interferir na fé do outro. Cada um vê o mundo de um jeito e não tem como a gente interferir nisso. O primeiro passo para a Sim, gente tratar a depressão é reconhecer que a gente precisa de ajuda. E se ele não reconhece, como que eu vou ajudar ele, né? Então é muito sim. complexo mesmo. Tem uma outra que eu acho que encaixa um pouco nisso também, que fala, a Dani perguntou, ainda há muito preconceito com relação à busca, né, da ajuda profissional. Como eu posso ajudar o outro a enxergar que ele precisa de ajuda psicológica sem soar ofensivo? É, mostrar de forma concreta que o que ele está passando pode, né, às vezes procurar um profissional junto com ele, de uma forma que, assim, vamos lá para você conhecer, para você ver se você se sente confortável, mostrar os sintomas dele tão em congruência com o que é esperado para os sintomas de depressão, assim, e acolher essa pessoa. Porque às vezes ele não vai ter coragem agora, mas se você está acolhendo, você está insistindo nele, as pessoas com depressão elas se sentem muito sozinhas, solitárias. Então, quando você está acolhendo, já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença, inclusive, para você conseguir levá-lo a um tratamento futuramente. Sim. Tem umas pessoas comentando que Elisângela, a minha tia, falou que não acredita que a depressão seja falta de Deus, né? Que há pouco tempo uma pessoa que era uma pessoa de igreja cometeu suicídio. E aí Uma todo pessoa que a gente mundo não se... imaginava, né? Sim, e assim, isso é muito normal no sentido de pessoas conectarem a religião, mas não tem uma coisa a ver com a outra. É igual eu falei, a gente vai lidando com vários momentos da vida e às vezes a gente não percebe que a gente acabou passando por aquele momento correndo, não viveu aquele luto, não sofreu, não se deixou sentir, e aí vem aquele avalanche de sentimentos, né, em algum momento da vida. E assim, a gente vê muito, além da depressão, acho importante falar,
uma doença que chama fibromialgia. As pessoas que têm fibromialgia, elas vão somatizando isso por muito tempo na vida, até elas chegarem a um quadro depressivo que está afetando o corpo de forma física. Então, sim, a Uhum. depressão ela é um acúmulo que a gente vai fazendo durante a vida. Eu até conheço uma pessoa que aconteceu exatamente isso que você falou. Uhum, sim, é Tem muito uma comum. pergunta aqui. A depressão pode vir da infância? Sim, muito. Infelizmente, a gente passa por determinadas situações na infância que elas ocasionam depressão na vida adulta, mas não necessariamente é na vida adulta que ocasionou. Mas a criança passou por aquele processo, ela não trabalhou aquele processo, ela não teve apoio para aquele processo. E assim, às vezes essa criança ela fica agressiva, a gente vê muitas crianças agressivas que também é sintoma de depressão, ela vai demonstrando durante a vida inteira que ela tem sintomas de depressão, oscilação de humor. É uma criança que as pessoas falam, olha, ela é tão problemática, ele dá tanto trabalho, e às vezes a gente não vê que isso é um sinal de que ele está precisando de ajuda. Então, sim, a Uhum. gente traz traços da infância que ocasionam depressão na vida adulta, mas não que ocasionou na vida adulta, mas que a gente foi trazendo e acumulando e sempre demonstrou esses sintomas e ninguém percebe. Sim. Tem uma que posso encontrar uma pessoa muito sorridente, alegre, depressiva? Claro, Acontece porque muito, né? demais. Dentro da igreja, vocês falaram que foi uma moça que vivia dentro da igreja, mas sim, a gente encontra pessoas que aprenderam a simular sentimentos, que aprenderam a simular essa sensação de bem-estar e que tem depressão. E às vezes você não imagina. Às vezes é uma pessoa que você convive há muitos anos, que faz tratamento para depressão, que tem vergonha, porque assim, tem muita gente que tem vergonha por causa do preconceito, né? Ah, ele é Sim. depressivo, porque é taxado de depressivo, é taxado de doido. Então, assim, faz tratamento há muitos anos, tenta conviver dessa forma, da melhor forma possível, mas ela é depressiva. Então, sim, a gente pode encontrar é o que mais tem, né? A gente acaba não percebendo. Sim, teve um comentário aqui que fala que ela conviveu muitos anos com uma pessoa depressiva e que fazia de tudo para ajudar, e a pessoa não queria sair dali, que acabou começando a afetar ela e ela preferiu se afastar. Acontece isso muito também, né? Foi uma das coisas que eu falei, que os familiares de pessoas depressivas, eles têm dificuldade de lidar porque é muito desafiador. É um quadro muito Uhum, desafiador, tanto para quem está passando quanto para quem está apoiando, né? Então, assim, é sim. muito importante procurar o tratamento. E às vezes, é, o primeiro passo não é a pessoa entender que ela precisa de ajuda. Então, assim, se ela não entende, não tem como a gente ajudá-la. Então, talvez essa pessoa passou exatamente por esse quadro e ela teve que procurar tratamento também. Sim, acontece muito. Acho que você respondeu a pergunta de baixo, que era qual o primeiro passo para o tratamento. Uhum. Reconhecer que precisa de ajuda. E depois que você reconhece que precisa de ajuda, não necessariamente você vai ver os sintomas em você, mas você vai ver que você não está conseguindo lidar com vários fatores da vida e que está difícil, que aquilo está te causando uma falta de sono, está te causando uma angústia. Então, aí, quando você reconhece que você precisa dessa ajuda, você procura uma ajuda psicológica, você procura uma ajuda até às vezes de um amigo que vai te ajudar a chegar até o psicólogo, porque às vezes a gente não consegue ir necessariamente no psicólogo, mas a gente consegue falar com um amigo sobre isso. E aí por isso que eu falei do fato da gente sempre estar aberto a ouvir, né? Sim, faz muito bem conversar com alguém a respeito do problema, né? Parece que ajuda a dar uma aliviada mesmo. Uhum. Deixa eu ver se tem alguma outra. Deixa eu ver. Não, parece que não. Deixa eu ver. Não generalizando, mas eu posso dizer que muitos maníacos, pedófilos e etc. são pessoas que vivenciaram traumas na infância e adolescência, mas que não receberam devido tratamento. Não, eu não diria isso. Eu acho que é uma generalização assim muito complicada. Até porque, quando a gente fala em personalidade psicopata, por exemplo, a gente está falando em uma personalidade antissocial. A gente fala de uma questão genética e tem todo um estudo da neuropsicologia em volta disso. A gente encontra crianças que têm um transtorno específico de neurodesenvolvimento e essas crianças não recebem o devido tratamento. Esse transtorno específico ele evolui para um outro transtorno
né, da idade adulta e da adolescência, na verdade, e depois dos 18 anos, a gente primeiro encontra crianças com um transtorno que se chama TOD, que é desafiador opositor, e depois disso, essas crianças evoluem na adolescência para personalidade antissocial. E depois dos 18 anos, a gente consegue ver a psicopatia, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que a gente não pode falar que psicopata teve necessariamente um trauma na infância. Como que ela perguntou de pedófilos, né? Em alguns casos, sim. Tem pessoas que têm esse trauma na infância, não recebem tratamento e manifestam de forma, mas é muito delicado a gente falar sobre isso. Eu prefiro não generalizar, cada caso é um caso e, assim, a gente nunca sabe a história daquela pessoa. Pode ter sofrido um abuso, pode não ter sofrido um trauma, mas não dá para generalizar de certa forma. Sim. A alimentação pode influir no quadro? Como assim? A alimentação pode incluir no quadro de depressão? No Ele sentido de que falou eu posso ter influir. alteração? É, Eu não sei exatamente o que é a palavra influir, vou ser bem sincera, mas a alimentação, ela tem alteração no apetite dentro do quadro depressivo. A pessoa, às vezes, não sente, perde o paladar mesmo, ela não sente mais o gosto da comida, ela não sente prazer em se alimentar. Então, sim, tem alteração alimentar, sim. É importante que a gente faça acompanhamento. Algumas pessoas perdem até muito peso. Não sei se já ouviu falar de quadros depressivos, que as pessoas, elas ou perdem muito peso ou ganham muito peso, porque o elas ganho. começam a ter uma impulsividade para comer ou não tem vontade nenhuma de comer. Então, assim, tem alteração da alimentação, sim. Tem um comentário, na verdade, falando que a pandemia está sendo nesse momento. A pandemia, estamos saturados de tanta notícia ruim. Com isso, corre o risco de que a próxima pandemia seja psicológica. Olha, eu acho que se a gente fosse falar em pandemia psicológica, a gente podia falar da depressão como um quadro que ele afeta o mundo todo há muito tempo e a gente não percebe, porque ele é silencioso, né? Então, assim, se fosse Sim, falar em pandemia psicológica, por que não da depressão que acontece há muito tempo? E a gente vê muitos quadros de suicídio há muitos anos. E, assim, não está sendo de forma tão. A gente não percebe porque não é notificado, exatamente porque não pode. Mas tem muitos quadros de suicídio, tem muita gente depressiva e tem muita gente entrando em algumas síndromes de esgotamento mental há muito tempo. Só que a gente não dá a devida sim. atenção. Então, falar em correr risco, a gente já está correndo esse risco há muito tempo. A gente sempre teve nesse risco, né? Se for parar para pensar. Eu vi um comentário há pouco tempo que a pessoa falava que a nossa geração é uma das gerações mais doentes. Só que eu acho que não é isso. Eu acho que a nossa geração é a que resolveu falar, né? Dos problemas que eles Exatamente. tinham lá, mas não falavam. A nossa geração é uma geração que está tentando tratar, né? Que passou por uma geração que teve problemas e que não tratou, e aí descontou isso foi virando uma bola de neve, porque os filhos pagaram por isso, os netos vão pagando, e assim, é uma bola de neve que vem acontecendo há muito tempo, mas agora as pessoas estão dizendo, eu tô doente, eu preciso de ajuda. Tá deixando Sim, de ser vergonha, mas ainda tem muito preconceito. Não tem como falar que acabou, tem muito preconceito ainda. é verdade. Tem uma pergunta que é: a pessoa que é possessiva em um relacionamento é considerada um tipo de depressão? Olha, eu acho muito subjetivo, né? A gente falar que uma questão de possessividade, de dificuldade no relacionamento é um tipo de depressão, exatamente porque a gente não sabe da história daquela pessoa, se é uma questão de insegurança dela. Eu acho muito generalista falar que é um tipo de depressão. Eu acho que é bom ela trabalhar essa insegurança dela em psicoterapia para entender o porquê, né? Essa necessidade do outro. Mas falar que é um quadro depressivo é muito radical. É importante o tratamento para a gente entender essa questão, mas não é um tipo de depressão. Tem que entender melhor isso. Tem um comentário falando assim: tive uma depressão pós-parto que fui saber depois que era depressão.
Perdi o paladar e com isso emagreci 24 quilos em muito pouco tempo. O alimento não conseguia descer a minha garganta. É interessante falar dessa questão da depressão pós-parto, né? Porque atinge muitas mulheres. Claro. Quando a gente trabalha com quadro de neurodesenvolvimento, a gente fala algumas coisas muito importantes. A gente tem que entender que a gravidez ela é muito complexa para a mulher, porque ela mexe com questões hormonais, mexe com a questão do corpo também. Então, assim, o parto, de certa forma, ele é muito, de certa forma, muito delicado. Então, tem todo um quadro que, assim, quando aquela criança nasce, tem muitas mães que não sabem lidar com aquela nova mudança. É muita coisa, é muita informação e é muita responsabilidade. Então, é muito importante que a mãe ela tenha, além do acompanhamento é, que a gente faz com o obstetra, ela tem um acompanhamento também com os pais, com a família, ela tem esse apoio para lidar com esse processo, né? Porque, assim, a depressão Sim, pós-parto, ela acontece muito e as pessoas não percebem isso. Não percebe porque a mãe está tão saturada e tão sobrecarregada, ela tem que cuidar tanto da criança, então, assim, a atenção vai toda para a criança, a gente acaba esquecendo que a mãe também precisa de atenção. É importante nisso. E ela falou um fator importante, que ela parava de sentir o paladar do alimento, o sabor do alimento, que é uma coisa que eu falei. Acontece muito. sim. Eu tive bebê há pouco tempo e eu lembro que na primeira semana eu não conseguia ficar sozinha. Eu tinha muito medo de ficar sozinha. Então, eu acho que eu chorava o tempo todo. Eu fiquei até com medo de ter depressão, mas foi só na primeira semana mesmo. Depois foi normalizando. Mas é uma situação complicada. As pessoas acabam não dando essa atenção devida para a mãe também. Às vezes só para a criança, mas é importante tanto para a mãe quanto para a criança. É muita mudança para uma pessoa só, né? A gente tem que entender isso. É verdade. Eu acho que não tem mais perguntas. Tem só um comentário falando que a geração atual sofre muito pelo passado e é muito ansioso pelo futuro e acaba esquecendo do presente. Sim, e a gente falou dos dois quadros hoje, né? E aí, quando a gente está Sim. nessa oscilação entre passado e presente, a gente acaba entendendo que, assim, o aqui é o que importa. Principalmente porque a gente está no meio de uma pandemia. A gente tem que começar a valorizar o hoje, né? A gente não pode fazer nada além do que a gente está fazendo, que é se proteger, né? Com as Uhum. medidas de máscara e álcool, etc. Mas a gente pode entender que fazer o que você quer hoje, se dar um pouquinho de descanso, às vezes eu estou esgotada de trabalhar, será que eu posso descansar hoje? Será que eu posso assistir um filme que eu gosto? Ter esse autocuidado, esse cuidado consigo mesmo e com quem está do seu lado, às vezes é mais importante do que a gente fazer tantos planos para o futuro e não conseguir lidar com essa monte de plano que a gente acaba fazendo. Então, assim, vamos tentar focar no hoje, entendendo que para ansioso isso é muito difícil. Então, não generalizem que o ansioso ou que o depressivo está sentindo. Tenta ajudá-lo, mas tenta sempre trazê-lo para o hoje, o que você pode fazer para ajudá-lo hoje. Sim. É, você tem mais alguma colocação que você quer estar deixando? Eu acho que não. Eu acho que foi bem assim, as perguntas foram bem pontuais, foram bem decisivas. E eu tentei trazer um recortezinho, né, do que a gente vê dos quadros depressivos, bem pequenininho, mas que talvez possa ter ajudado vocês. Eu espero que tenha ajudado. Sim. Não, com certeza. Eu achei muito esclarecedor, pelo menos. E eu acredito que quem viu também foi bem esclarecedor. Que bom. Você, Juliana, vocês atendem, são em clínicas particulares? Sim, a gente atende na Acolher, é uma clínica particular, no nosso Uhum. consultório particular, mas na Acolher Ah, tem alguns convênios, atende vários convênios. É em Igarapé também, né? Eu não sei se o pessoal mora em Igarapé, sim. também atende vários convênios. E no nosso consultório particular, ali no centro de Betim. Se o pessoal até quiser, a gente Ah, sim. passa o Instagram para você estar Era mostrando isso para que eu eles, ia não te tem falar. problema Eu nenhum. posso estar fixando então depois aqui nos stories o Instagram de você e da Juliana. Sim, pode sim, sem problema nenhum. Então tá bom. Tem só uma última pergunta aqui, ó. Como lidar da melhor forma com o estresse no trabalho? O estresse no trabalho, ele fala muito de uma. O esgotamento no trabalho, para ser mais exato, ele fala muito de uma síndrome de burnout, que é quando a pessoa entra em um quadro depressivo muito intenso relacionado ao trabalho, de uma forma assim, bem resumida, falando sobre isso. Mas assim, Uhum. a gente tem que entender
que tem questões no trabalho que não tem como a gente resolver, né? A gente tem que trabalhar da melhor forma possível, mas tem questões que não tem como. E aí as pessoas acabam se fixando nessas situações, entrando em quadros depressivos, entrando em esgotamento, sempre naquela necessidade, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, e isso não é saudável. Então, assim, o estresse no trabalho eu acho uma dica. Daria uma outra live para vocês falarem de estresse, que é diferente da depressão, Sim, tá? sim. Daria Vou uma outra anotar. live também muito rica, sim, muito rica, e vocês conseguiriam falar, assim, desses quadros de estresse que as pessoas acabam sofrendo, muito, principalmente no trabalho, que foi um do que foi abordado. Mas é importante que, ó, não tá conseguindo lidar exatamente com uma coisa, aquilo tá te incomodando muito, procura uma ajuda. A gente, além de atendimentos psicológicos pagos, antes da pandemia, tinha muitas faculdades que às vezes a pessoa não tem condição nenhuma, tem muitas comunidades nas igrejas católicas que têm atendimento também a valor mais acessível. Então, assim, a gente que costuma trabalhar com consultório particular, a gente acaba trabalhando com valor social também para atender essa demanda dessas pessoas. Então, assim, procura um profissional, de certa forma, mesmo que você não faça esse tratamento por um período longo, só de você ter esse contato, talvez você consiga, né, esclarecer algumas coisas da sua vida para um ponto. Sim. Tem uma outra pergunta aqui que apareceu. Está perguntando como a religião pode ajudar as pessoas a vencer a depressão. Eu acho que, assim, cada um tem uma fé e cada um tem a sua forma de lidar com isso, né? Então, assim, quando as pessoas têm crenças, é muito legal, porque elas podem se apegar a essas crenças e elas podem trabalhar com isso dentro da igreja católica ou da igreja evangélica, ou entre outras, do espiritismo, né? Entre outras religiões Sim, que existem. Então, assim, se ela tem essa fé, ela se apega a essa fé e trabalha da melhor forma possível, mas não deixe de procurar tratamento. Isso é importante. Porque, igual a gente falou, a falta de Deus não tem a ver com depressão e nem com ansiedade. São coisas bem diferentes. sim. Ô, Lisandra, muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada por ter aceitado o convite, ter respondido as nossas perguntas. Disponha. E eu vou Muito estar obrigada a fixando vocês pelo o convite. contato de vocês aqui. Muito obrigada. Bárbara, né? Isso. Estamos à disposição, eu acho que para conhecer o espaço, para as pessoas entrarem em contato, tirarem dúvidas. Eu estou falando estamos, né? Como se a Juliana também estivesse, mas assim, é porque a gente trabalha tão junto. Não tem como. Ela, Estamos à disposição para isso mesmo, para tirarem essas dúvidas, para a gente futuramente, quando a pandemia acabar, fazer encontros presenciais cheios de acolhimento, que a gente consiga conversar com essas pessoas, ter esse contato. Mas enquanto não acaba, a gente faz o máximo que a gente pode por lives mesmo, por esse contato por WhatsApp. Estamos muito à disposição e não. eu gostaria de agradecer o convite, né, da live e sempre que for possível ajudá-los, eu estou à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a você. Nada. Eu vou Tchauzinho. estar. Tchauzinho, eu vou estar encerrando aqui você. Tá bom, então. Pessoal, então, aqui está terminando a nossa semana de lives. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os temas foram escolhidos com muito amor e com muito carinho por nós do grupo de jovem para vocês. E quem sabe futuramente, né, a gente tenha mais lives para poder estar sobre outros assuntos, sobre temas também. Vocês podem estar mandando para a gente no direct, mas no mais agradecer. Muito obrigado, viu, a todos. E eu espero que tenha sido muito bom a semana para vocês. Vamos estar finalizando com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima.